Olá, uma boa noite. Mais uma vez estamos juntos com o programa Evangelistas em Ação. Antes de apresentarmos a você que acompanha o programa, o trabalho de evangelização que realizamos em busca dos sofridos em todo o Brasil e aqui em São Paulo, eu quero apresentar a você o auxílio espiritual, porque eu sei que agora muitas pessoas precisam de ajuda, de oração, de orientação, e não é difícil você agora receber uma oração. É só você pegar o seu telefone e entrar em contato conosco pela central 2790 1177, como você vê nas imagens. Os pastores estão no SOS atendendo. Você pode agora falar com eles, contar o seu problema, desabafar, conversar, pedir agora uma oração forte, eles vão atender você. 2790 1177 é o telefone da nossa central, tá bom? Se você quiser escrever para a gente no nosso e-mail, o endereço eletrônico aparece no seu vídeo, é bispoalessandro, bpalessandro@meio.com, bpalessandro@meio.com. Você pode me escrever, eu vou ler o seu e-mail, vou estar respondendo você assim que nós recebermos a sua história, tá bom? Bom, eu quero agora mostrar um pouco do que temos feito de um trabalho de evangelização diferente de tudo que todos imaginam, que é um trabalho direto dentro dos cemitérios. Quando nós falamos do cemitério, muitas pessoas pensam, mas o que fazer para evangelizar no cemitério, num lugar onde as pessoas já estão mortas? Mas você sabia que muitas pessoas frequentam os cemitérios, tem quem um dia perdeu um familiar e uma vez, no mínimo por semana, essas pessoas vão até lá, vão para poder limpar o jazigo, vão para poder acender uma vela para a alma do familiar que está lá, porque acreditam que isso há de iluminar essa pessoa. Elas têm essa fé. Vão para poder trazer para a sua alma um pouco da sensação de paz, de tentar conviver com a presença daquela pessoa. Essas pessoas sofrem tanto, porque elas não conseguiram ultrapassar esse limite da ausência de alguém que já se foi. Essa é a realidade. E fora essas pessoas, a dor daquelas que estão, naquele momento, sepultando alguém ou velando o corpo de um familiar que partiu. Alguns casos, pessoas que morreram prematuramente através de assassinato, suicídio, através de uma doença grave, mortal, de um câncer. E essas pessoas, às vezes, como aconteceu essa semana, nós tivemos um cemitério aqui em São Paulo e já logo nesse velório, a senhora disse de cara assim para o pastor que realizava o trabalho do Consolador. Ela disse assim, olha, eu não acredito mais em Deus, porque se Deus existisse, Ele não estaria permitindo eu passar o que eu estou passando agora. O cemitério tem muita gente sofrida. Nós estivemos essa semana no cemitério São Luís e realizamos o trabalho do Consolador, que foi muito importante, e eu quero apresentar a você. Veja só. Olá, Bispo. O trabalho do Consolador está no cemitério de São Luís, na zona sul de São Paulo, trazendo uma palavra de consolo às pessoas que perderam os seus entes queridos. Eu perdi meus pais e então, quando eu fui convidada por ela a entrar no grupo, eu resolvi me dar. Esse trabalho é importante, porque no caso de eu dar uma palavra, ali eu sei o que eu passei e posso passar para as pessoas o Consolador, aquilo que eu recebi. Há 12 dias eu perdi minha cunhada, né? E é uma pessoa que eu conheci antes do meu irmão, e ela foi esposa dele, né? E me motivou muito aqui coisa, que fiquei muito chocado com a morte dela, que é uma pessoa que está do meu lado sempre, né? E esse momento que o pessoal do Consolador me convidou. É um trabalho que eu gosto muito. Eu
Eu fui convidada a participar do Grupo Consolador e depois de 2 dias do convite, eu tive a experiência de perder um familiar. Então, o primeiro velório que eu fiz, que eu participei assim, já foi na minha família. Eu já tinha vontade de participar do projeto e ajudar as pessoas, mas ali naquele momento que eu sofri a perda de um familiar, e vi o sofrimento da minha família, dos meus tios, ali eu tive mais vontade ainda de ajudar as pessoas que perderam um ente querido. Então ali eu fui consolada, minha família foi consolada, eu percebi a importância do projeto Consolador. O que me chamou a atenção nesse trabalho porque a minha esposa ela tinha perdido a mãe dela. E ela ficou muito mal, ela não queria, ficou em depressão, ficou tomando remédio, ela não queria mais trabalhar, ela não tinha mais vontade de sair. Eu vi a importância desse trabalho, para que eu estar ajudando outras pessoas e estar ajudando ela também. Ela hoje faz parte do grupo, com a gente, e cada dia mais eu fui tendo aquele desejo de ajudar as pessoas, porque quando a pessoa ela perde um parente, muitas das pessoas é como se ela tivesse morrido junto com aquele parente, tá? E a gente vai lá, dá uma palavra, para que Deus venha dar força, venha consolar, venha levantar ela para que ela venha continuar a sua vida em frente. Estamos com o pastor Paulo, responsável pelo grupo do Consolador. Pastor, conta para nós o que é o grupo do Consolador. Bom, o Grupo Consolador, o objetivo do grupo é levar a palavra de fé, a palavra de vida para as pessoas que estão no cemitério, que perderam, acabaram de perder seus familiares. Então a gente encontra pessoas que estão, além de ter perdido naquele momento, pessoas que vieram visitar nos túmulos e elas ficam ali tristes, deprimidas. Tem pessoas que não conseguem assimilar ainda. Elas ficam ali durante anos e anos da vida dela, vindo ao cemitério e ressentindo aquela tristeza, alimentando aquela angústia dentro dela. E o Grupo Consolador vai justamente nelas, para levar essa palavra, esse ânimo, essa fé para elas levantarem. E a gente tem no Grupo do Consolador, os voluntários que fazem parte, são pessoas que estavam na mesma situação, foram evangelizadas, foram atendidas pelo grupo e hoje elas fazem a mesma coisa. Quer dizer, é um trabalho muito bacana, muito gratificante e vale a pena fazer parte desse trabalho. É muito importante esse trabalho, porque quem fica com a ausência de um familiar e não tem o Espírito Santo, fica sempre com uma dor. Para isso, o Grupo Consolador, ele vai, presta essa assistência nesse momento de dor, substitui, ajuda através das orações, da mensagem, da palavra de Deus, a curar essa dor. Uma vez saindo a dor, o Espírito Santo traz o alívio, a paz, e essas pessoas são encaminhadas à fé que transforma, à fé que restaura, tá certo? Se você perdeu um familiar recentemente e quer o nosso apoio, quer a nossa ajuda, liga na central 2790 1177. Se você está assistindo o programa agora e tem um familiar agora sendo velado, você está aí agora se encaminhando para qualquer parte do Brasil a um necrotério para velar um familiar ou para retirar o corpo de um familiar, ou perder um familiar agora, quer a nossa ajuda, quer a visita do Grupo Consolador, 2790 1177, você vai ser encaminhada o seu pedido até a gente e nós iremos prestar essa assistência, tá bom? Agora, eu tenho aqui no estúdio comigo o evangelista Renato, que tem realizado também o núcleo no lar, não é isso? Isso, sim, senhor. No seu caso, na empresa, né? Sim, eu faço na empresa. Você é evangelista há quanto tempo, Renato? Eu estou com 1 ano e 2 meses, vai. Um ano e 2 meses. Você tem uma empresa? Não, eu trabalho na empresa e eles cederam o espaço para me fazer o núcleo. Ah, que bacana, é? A empresa que você trabalha é de quê?
É no ramo de segmento prevenção funerária. De prevenção Assistência, funerária. Prevenção funerária. Uhum. Aí, E quantas pessoas tem lá nessa empresa? ó, no meu departamento são em torno de 16 e 18 pessoas, varia um pouco. Uhum. No meu departamento Sim. que a gente trabalha. Aí eu faço um núcleo no departamento. No seu departamento. A empresa em si tem umas 300 pessoas, são Quer dizer- divididos por departamentos. Que legal. Quer dizer que eles cederam o espaço, falaram para você, te deram autorização para que você realizasse lá o núcleo dentro do seu local de trabalho. Eu conversei com o meu gerente para fazer o núcleo, a oração, e ele cedeu o espaço. Aí eu faço toda quinta-feira pela manhã. Que horário que é? Das 9 às 9h25. Das 9 às Às 9h25. 9h25. E como está sendo esse trabalho que você realiza lá na Está empresa? sendo bem abençoado, bispo. É. A partir do momento que nós começamos a fazer o núcleo, as metas estão sendo alcançadas. Esse mês mesmo a meta já está batida, praticamente nossa, e está sendo abençoado nesse segmento. Quer dizer que o resultado não é só o resultado espiritual, para a Não, própria empresa a está própria tendo. empresa, o nosso departamento, esse mês mesmo agora de abril, nós vamos bater uma cota que nós nunca bateu na nossa Olha só. departamento. Pastora Maria, eu imagino que tem empresários agora que estão pensando assim, vou procurar saber se aqui na minha empresa tem algum evangelista para Porque eu fazer quero um também. núcleo. Né? Fazendo a diferença. Porque quando o Senhor Jesus passa a fazer parte daquela empresa através do núcleo, isso que o empresário tem que atender. Você que é empresário, que acompanha o programa, independente se você é da Igreja Universal ou não, mas de repente tem aí na sua empresa um evangelista da Universal e você diz assim, bispo, eu queria muito que fizesse aqui também esse espaço, quero ceder o meu espaço para fazer o núcleo. Olha, vai ser muito bem-vindo e vai abençoar muito sua empresa, como abençoou a empresa que você está trabalhando. Sim, senhor. E agora e os frutos espirituais? Como é que eles estão? Frutos espirituais, assim... Estão dando fruto? Você tem visto a diferença na vida das pessoas? Sim, tem pessoas... A palavra tem transformado a eles? Transforma. Tem pessoas que eu consigo, já convido, vem para reunião de quarta-feira, de domingo, na bacana. terapia. E Até na terapia até você na já terapia trouxe? tem pessoas que eu convido e acaba vindo, né? Quarta-feira, na terapia. Na quarta e domingo, é o que eu mais foco, quarta e domingo. O objetivo principal é trazer para a pessoa conhecer a Deus, fazer a corrente de libertação na sexta-feira. Mas aí foco nesse trabalho, mas aí quando tem alguém que tem um problema no relacionamento, aí eu convido para vir fazer a terapia, para buscar essa área. E aí está sendo abençoado. E as pessoas que às vezes estão passando com algum tipo de problema, chegam no C para conversar, para pedir algum tipo de orientação. A gente acaba passando uma orientação e sempre convidando para vir para as reuniões. Agora me conta de você, sua história. Quem era você antes de chegar à Universal? Você disse que está há 1 ano e 2 meses na evangelização. Mas na igreja em si, você está quanto tempo? Eu cheguei, pode pôr uns 2 anos e meio. 2 anos e meio. É que aí eu fiquei um tempo, aí eu conheci depois o trabalho de evangelização e eu vim. Mas eu cheguei na igreja, eu era um Renato que vivia no mundo, vivia bebendo, e bebia não era pouco não, era muito mesmo. Bebia, vivia em festas de rodeio. Gostava de festa de rodeio? Gostava. Eu vivia em festa de peão, ia até para os interiores no rodeio, essas festas. Eu vivia na prostituição, tinha como você sai muito, saía de segunda a segunda praticamente, e vivia nas orgias. Sim. Eu vivia em orgia mesmo, tanto de ter relação com mais de 2 mulheres ao mesmo tempo. Sim. Aí esse era o Renato que chegou na igreja quando chegou. Completamente perdido e vazio. Que achava que essas festas, essas bebidas, as amizades que eu tinha ia me preencher por dentro. Mas na verdade preenchia naquele momento, mas quando chegava em casa era um vazio danado. Esse foi o Renato que chegou na igreja. Você se libertou em quanto tempo? Eu cheguei e fiquei 1 ano ainda que eu fiquei meio que... Dividindo. Não que eu vivia no mundo, mas eu não me entregava de verdade. Sim. Cortei a bebida, essas coisas, me libertei, mas ainda ficava um pouco querendo não me entregar 100%. Até que eu comecei a vir para a evangelização. Foi discipulado. Fui discipulado, até o Leandro, que é o obreiro, que eu cheguei através dele. Sim. Conversei com ele, aí ele me acompanhou. E aí ele sempre falava e eu fui me entregando no trabalho de evangelização, buscando, até que eu entendi o que precisava para mudar um novo Renato. O seu encontro com Deus aconteceu em qual reunião? Uma reunião de quarta-feira à noite. Foi a reunião aqui no templo? Aqui no templo. Quem estava fazendo a reunião? O bispo Clodomir. Com o bispo Clodomir aqui. Clodomir. Você se batizou nas águas aqui no templo? Batizei nas águas aqui no templo. Quanto tempo? Foi põe aí, eu estou na evangelização 1 ano e 2 meses, foi 1 mês antes de eu entrar para a evangelização. Que bacana. Então 1 ano e 3 meses mais ou menos. E foi discipulado aqui no trabalho de evangelização? Discipulado no trabalho de evangelização do templo.
Hoje, você faz parte do núcleo, tem feito o núcleo do lar. Você também trabalha nos Anjos? Não, não trabalho nos Anjos. Era o obreiro, o Leandro, aí ele foi para os Anjos, que na verdade ele era do AGC. Sim. E eu era desse grupo, aí agora é o grupo Lar 7. Sim. Eu sou no Lar 7 e ele foi para os Anjos. Eu continuei no meu grupo e fiquei fazendo trabalho no grupo. Que bacana. E está dando frutos hoje aí. Sim, senhor, graças a Deus. E o último, assim, o maior, a gente ganha almas fora. Sim. No trabalho de núcleo. O mais gostoso que domingo passado, meu irmão se batizou nas águas. Ah, é? Se converteu também e agora ele está firme. Seu ele já irmão? Meu irmão. Eu tenho 2 irmãos e ele, através da mudança de vida, ele começou a vir para a igreja. E domingo passado ele tomou a decisão de se batizar nas águas. Ele já estava vindo aqui? Ele já estava vindo. Na verdade, ele vai um pouco em Santo André, que eu sou de Santo André. Sim. E aí ele vai um pouco na igreja de Santo André. E quando pode, no domingo, ele vem aqui na reunião do templo. Uhum. Aí domingo passado ele se batizou nas águas. Que bacana, tá vendo? É essa transformação de vida como a do Renato que nós temos apresentado aqui. E você vê que ele teve o seu encontro com Deus. Do que ele era na vida que ele vivia, porque ele é hoje. Não houve uma imposição humana. Ninguém impôs sobre a vida dele um fardo de uma religiosidade. Mas, quando o Espírito Santo vem, ele faz a obra. Ele mesmo quem transforma. E é essa mudança que acontece quando uma pessoa decide se entregar. Agora, imagine você que está em casa, você vindo na quarta-feira também, porque você tem essa oportunidade de nessa quarta-feira também ter o seu encontro com Deus na noite do noivo, na noite da salvação. Como você vai ver também histórias como a do Renato. Preste atenção nesses depoimentos. Quais os resultados de uma vida em desobediência a Deus? Eu brigava muito com os meus filhos, eu brigava muito com meu esposo, não tinha diálogo. Uma pessoa muito difícil de ser, uma pessoa vingativa. Eu tratava as pessoas com uma certa ignorância. Essas pessoas escolheram mudar. Decidiram participar da reunião de quarta-feira, a cerimônia para a quebra da maldição da desobediência, para receber os ensinamentos da palavra de Deus e conquistar a transformação. Meu nome é Cláudia. Antes de participar das reuniões de quarta-feira, eu carregava uma maldição pela a desobediência da palavra de Deus. Então eu cheguei triste, eu cheguei com a vida derrotada, eu cheguei com a vida sem perspectiva, né? Por quê? Porque pela desobediência me acrescentou várias coisas ruins. Eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu não dormia à noite, eu não ficava sozinha em casa. Eu era uma pessoa nervosa, estressada, eu brigava muito com os meus filhos, eu brigava muito com meu esposo, não tinha diálogo em casa. Então, através dessa desobediência, acrescentou tudo isso na minha vida. Eu era uma pessoa egoísta, eu não tinha o amor pelos meus filhos, eu tratava eles como qualquer um. O meu esposo, principalmente, não tinha carinho, não tinha diálogo, era mais discussões, participando das reuniões, obedecendo a palavra de Deus, aquela maldição foi quebrada. A partir daquele momento que eu aceitei a palavra de Deus, que eu obedecia tudo que foi dito, tudo que era falado e praticar o que foi dito, a minha vida começou a mudar através desse encontro com Deus. Por quê? Porque eu conhecia Deus, eu tive encontro com Ele. Eu realmente pude perceber que existe um Deus que pode mudar a nossa vida. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova mulher. Então hoje os meus filhos, hoje é diferente. O tratamento deles é diferente. O tratamento com meu esposo hoje é diferente. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Hoje realmente, assim, eu posso dizer que eu sou uma mulher feliz. Então toda aquela maldição de suicídio, depressão, síndrome do pânico foi quebrado através da obediência à palavra de Deus nas reuniões de quarta-feira. Então hoje eu tenho um caráter de Deus. Tinha muitos problemas emocionais, muitos problemas com a minha família, em casa, com meus irmãos, com meus pais, e muito nervoso. E isso me prejudicava, né, como homem, né, como um jovem, né. De relacionamentos, eu comecei a namorar, minhas namoradas, ninguém me entendia,
Ninguém me aguentava, ninguém me aturava. Então isso era muito difícil para mim. Esse vazio que existia dentro de mim, esse ponto de interrogação que tinha dentro de mim, era consequência de não conhecer a Deus, não conhecer a palavra de Deus. Então eu procurava resolver os meus problemas da minha forma. Eu perdi vários amigos, eu deixei de ter vários amigos, né, no decorrer dos anos, por consequência disso, né, dessa falha que eu tinha no meu caráter, de ser uma pessoa muito difícil, de ser uma pessoa vingativa, né, e isso me prejudicou muito, né. Conheci a palavra de Deus, tive um encontro com Deus, né, e comecei a frequentar as reuniões, comecei a ser mais assíduo. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Essa maldição que eu carregava, ela foi quebrada, né, através da obediência à palavra de Deus, né? Eu me transformei num novo homem através da minha obediência. Eu posso ter algum outro compromisso, eu desmarco tudo para estar presente nessas reuniões, porque eu sei que é só através dessas reuniões que a minha fé é alimentada. Meu nome é Caroline. Antes de chegar nas reuniões de quarta-feira, eu sempre fui muito problemática, né? Eu tinha uma questão comigo de que eu achava que tudo que eu fazia estava certo. Eu totalmente egoísta. Eu não tinha amor por ninguém, eu não tinha carinho com ninguém, eu tratava as pessoas com uma certa ignorância, né? Meus familiares eu não tratava bem, eu não tinha bom convívio com meus familiares e eu sofria com isso. A maldição da desobediência. Eu já tinha sido da igreja há um tempo, não da Igreja Universal, mas de outra denominação, e eu virei as costas, eu me afastei. Então essa desobediência trouxe essa maldição para a minha vida, de eu não conseguir me relacionar com pessoas, de eu não conseguir manter um caráter. Quando eu cheguei na reunião de quarta-feira, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que é como se eu tivesse colocado um espelho na minha frente. Eu passei a me observar. Eu comecei a ver em mim o que eu era errada. E eu entreguei toda a minha vida, eu entreguei todos esses pensamentos errados que eu tinha, toda esses sentimentos ruins que eu tinha, tudo eu entreguei. E foi aí que eu recebi o Espírito Santo. Então hoje a minha fé é inabalável. A minha fé não depende do tempo, não depende das pessoas, não depende de ninguém. A minha fé depende somente de eu e Deus, meu relacionamento com Deus. Então hoje, para estar na reunião de quarta-feira, eu faço qualquer coisa. Na verdade, eu já venho fazendo isso antes. No meu trabalho, por exemplo, eu trabalho só até um certo horário para poder estar na reunião de quarta-feira, antes do horário. Então é uma coisa que eu priorizo. É a prioridade da semana na minha vida, é a reunião de quarta-feira. Quarta-feira, a quebra da maldição da desobediência com o quebrar das tábuas, às 20 horas, no Templo de Salomão, o Templo dos Milagres. Existia uma maldição na minha vida. Eu não conhecia e nem obedecia a palavra de Deus. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Usava muita droga, era triste. Existia dentro de mim um vazio. A rebeldia e a desobediência têm sido a principal causa que levam a essa condição espiritual. Foi assim com o povo de Israel quando resolveu desobedecer às leis de Deus. Não queremos mais fazer só o que pede, Moisés. Podemos dar um rosto a esse Deus, por que não? Como é que vocês puderam se esquecer tão rapidamente das leis que ouviram do Senhor? Isso é a lei! Comecei a obedecer a palavra de Deus e da obediência à palavra de Deus, aí realmente a minha vida foi transformada. Eu conheci a palavra de Deus, né? Eu fui orientada, eu quebrei o meu orgulho. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Graças a Deus, sou totalmente liberto de todos os vícios que eu tinha, de toda tristeza, toda angústia. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho família. Todas essas maldições foram quebradas da minha vida. O meu interior ele foi totalmente transformado. Eu passei a me conhecer mais.
Então eu passei a ser feliz. Quarta-feira, a quebra da maldição da desobediência com o quebrar das tábuas para a renovação da aliança. Às 20 horas, no Templo de Salomão. O Templo dos Milagres. Que nada, minha amiga, meu amigo, impeça você de estar conosco nessa quarta-feira. Você viu a obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas. E algo tão grande assim que Deus deseja fazer também em sua vida. Aqui no templo, às 20 horas, na Celso Garcia, 605 aqui no Brás, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa.